Olá, queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Meu nome é João Luiz, eu estou como tutor mediador presencial da Unidade Curricular Administração Rural. Deixe-me me apresentar a vocês. Sou administrador por formação, estou no Senar desde junho de 2018, atuando no curso Técnico em Agronegócio pela Rede ETEC, atuando no curso Técnico em Agropecuária pelo Centro de Excelência em Bovinocultura e de Corte do Senar, e atuando também no programa Seja, Senar Jovem Aprendiz Rural. É uma satisfação ter vocês aqui em nossa breve aula. A proposta dessa atividade, pessoal, primeiro, é visualização. É necessário que vocês visualizem o vídeo na íntegra, tudo bem? Interação no fórum e aferição de frequência. Esse vídeo, a sua visualização e a interação de vocês no fórum é o que vai validar a presença de vocês nesta aula desse dia. E para otimizar a visualização do vídeo, ou seja, ver de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais focada, eu indico esta ferramenta do YouTube para vocês. Esse vídeo vai ser postado nessa plataforma. Você pode clicar na visualização do vídeo para acelerar esse vídeo. Para isso, você precisa clicar na engrenagem. Ao clicar, vai abrir um menu. Nesse menu, você clica em velocidade de reprodução e escolhe a velocidade que você quer visualizar esse vídeo. Pessoal, é muito bacana. Funções administrativas. Empresas rurais, quando bem administradas, obtêm melhores resultados econômicos. Isso significa dizer que uma melhor prática dessas funções administrativas realizadas pelos produtores rurais podem contribuir positivamente para o melhor resultado financeiro da sua empresa. Vale salientar que nem todos os produtores rurais, de qualquer porte, por assim dizer, aplicam essas funções administrativas. E vocês verão que essas funções já estão sendo aplicadas, mesmo que não estruturalmente, em todos os empreendimentos. O que vale ressaltar é que não é dado a importância necessária para que essas funções sejam aplicadas de maneira correta em cada empreendimento. Para exemplificar as funções administrativas, criei o churrasco do José, ou do Zé, melhor. Primeiro, para fazer um churrasco é necessário planejar. E o planejamento vai envolver o que? Fazer, como fazer esse churrasco. Para isso, pessoal, planejamento como função administrativa e também aqui no churrasco do Zé, é nós buscarmos entender qual é o roteiro para nós praticarmos as ações que vão ser realizadas ao longo do evento. No caso do churrasco, nós vamos planejar quantas pessoas nós vamos atender, onde será o local, como faremos isso, quais serão os recursos necessários para fazer esse churrasco. Segundo, organizar. É necessário juntar todos os recursos disponíveis. Direção. Quem vai estar no controle? Quem vai estar gerenciando? Qual direção vai tomar esse churrasco do Zé? Se acontecer algo, o que nós iremos fazer? Então a direção é primordial que tenham pessoas altamente capacitadas para que continue o processo que iniciou-se lá no planejamento. E por último, nós temos o controle. O controle, como nós sabemos, é aquele momento do churrasco que está sendo monitorado pelas pessoas que estão realizando. Falta de bebida, a carne não vai dar, o que nós vamos fazer agora? Quebrou os pratos. Expliquei para vocês de maneira simplória quais são as funções administrativas através do churrasco do José. Mas vale ressaltar nesse momento um pouco mais os termos técnicos. Planejamento é um trabalho de preparação para qualquer empreendimento que segue um roteiro e métodos determinados, procurando antecipar as consequências de uma ação. Organização é, enquanto função administrativa, preocupa em agrupar, estruturando todos os recursos ou fatores de produção. A direção, ela compreende o ato de comandar, de dirigir uma empresa. Logo, uma empresa é direcionada por aquela pessoa competente para essa função. Temos, por último, o controle. O controle, pessoal, é uma função administrativa contínua. É ele responsável pelo registro e pela avaliação do desempenho das atividades que estão sendo realizadas na organização. Apresento graficamente para vocês as 4 funções administrativas. Lembrando, planejamento é um momento importantíssimo porque considera os objetivos, a missão, identificar o cenário atual e o cenário que pretendemos chegar nessa empresa. Segundo, organização. É a função administrativa responsável pelos cargos e salários.
Organização da coordenação, onde nós vamos chegar com a nossa meta, quais os recursos que nós vamos estar alocando em cada área da nossa empresa. Terceira função, direção. Aqui é necessário identificarmos como o nosso processo, como o pessoal vai ser conduzido, como a nossa empresa vai ser direcionada. E quarto, controle. É medir o desempenho, o registro, verificar o que pode ser consertado, o que pode ser tirado e o que pode ser melhorado. Por exemplo, poderia citar aqui um pequeno produtor de queijo. Ele tem o planejamento da sua produção, ele sabe para quem ele está produzindo, para quem ele está vendendo, como ele vai tirar esse leite do animal que está lá no pasto, qual a estrutura que ele tem que estar disponível, qual é o mercado consumidor. Perceba que são diversas variáveis que vão sendo incrementadas na parte do planejamento. Após feito isso, na organização, esse pequeno produtor vai trabalhar sozinho? Tem mais pessoas que vão estar com ele ali dentro? Ah, professor, mas é familiar. Tudo bem, é familiar, mas o proprietário tem uma função, a esposa tem uma função e os filhos têm uma função. Isso é altamente aplicável também nesse cenário. Direção, como nós vamos trabalhar? Quais a maneira de se comunicar dentro dessa propriedade rural? Qual vai ser o respeito, a condução, a motivação para que a produção continue sem parar? E controle, é através dos números medir como se está sendo viável o negócio ou não. Então perceba, pessoal, que eu citei um exemplo de um produtor de queijo, um exemplo prático, pequeno, para mostrar para vocês, tirar vocês da questão de grandes empresas apenas e trazer para a nossa realidade. As funções administrativas, elas já são aplicadas hoje em muitas organizações. As funções administrativas podem ser divididas em 4 áreas dentro das empresas: o planejamento, a organização, a direção e o controle são aplicáveis em cada área disponibilizada nessa imagem para vocês. Primeiro, na produção, está diretamente relacionada às atividades que a empresa realiza e aos fatores de produção que ela utiliza. Finança, está relacionada à administração dos valores financeiros, os fluxos financeiros, como receita, despesas, considerando um determinado período, podendo ser em ano ou mês. Comercialização, está envolvido todas as atividades administrativas a vendas, compras de bens e serviços, fornecedores, clientes, produtos, preços, entre outros que poderíamos estar citando aqui. E também, por último, recursos humanos, que trata das pessoas que trabalham na empresa em termos de quantidade de funções, qualidades, competências humanas que são envolvidas, conhecimentos, habilidades e atitudes. Por fim, essas são as definições básicas das funções administrativas. Dentro do planejamento, vocês encontrarão planejamento da produção, planejamento em finanças, planejamento da comercialização e planejamento de recursos humanos. Recomendo que vocês realizem a leitura de cada item para entender a importância dessa função administrativa e o que ela envolve. Organização. Temos a organização estratégica da produção, organização estratégica operacional da produção, organização estratégica das finanças, organização operacional das finanças, organização estratégica da comercialização, organização operacional da comercialização, organização estratégica dos recursos humanos e organização operacional dos recursos humanos. Percebam o quanto de itens riquíssimos temos dentro da função administrativa da organização. Ela não se atém, assim como o planejamento e a outras funções, a apenas o itens. Ao contrário, ela engloba toda a organização em todas as áreas. Direção. Na direção temos direção estratégica da produção, direção operacional da produção, direção estratégica das finanças, direção operacional das finanças, direção estratégica da comercialização, direção operacional da comercialização, direção estratégica dos recursos humanos e direção operacional dos recursos humanos. Perceba que uma empresa, para ser direcionada para o caminho do sucesso, para o caminho da riqueza, é necessário que ela seja direcionada em todas as esferas. Não é simplesmente nós termos um gerente ou uma pessoa habilitada com função semelhante para direcionar a empresa. E por último temos controle, que é a função que vai tratar do controle da produção, controle de estoques de bens de capitais democrático, temos o controle de contas correntes, controle de clientes e fornecedores, controle de pessoal. Aqui está, pessoal, todas as funções para vocês elencadas em tópicos.
Percebe? Cada uma tem a sua particularidade, tem a sua riqueza de informação e de tratativa. E chegamos no momento da nossa atividade. Após uma exposição sintetizada, resumida das funções administrativas, o professor convida-os a realizarem essa atividade, despertando em vocês um modo criativo de execução. Como funcionará? A entrega pode ser realizada pelo canal de mensagem, ou melhor, pelos e-mails. Porém, eu convido a vocês a realizarem uma postagem através de um bom dia, olá professor, mandei por e-mail, para que dessa maneira a sua presença fique aferida no fórum. Tudo bem? Vamos então agora à atividade. A missão é falar sobre planejamento, organização, direção e controle. Pessoal, só um minuto. O professor poderia, nesse instante, mandar questionário para vocês e mandar reflexões a respeito de um tema. Mas esse conteúdo é tão importante que vocês os verão novamente, esse conteúdo novamente na unidade curricular de empreendedorismo e plano de negócio, também na gestão da produção e logística, vocês também verão essas definições. Claro que de uma maneira diferente, mas tudo está ligado. Por isso, é necessário que vocês entendam a importância dessas funções administrativas. Aqui, não é apenas teoria. As funções administrativas, como toda a administração, é uma unidade aplicada na prática. Nós vivemos isso. E vocês, como futuros empresários, empreendedores, técnicos, ou até mesmo produtores rurais que têm a sua própria produção, é necessário que você entenda a parte conceitual. E essa parte conceitual, nada mais prático, nada mais fácil do que termos de maneira visual esse conteúdo. Então, a missão é, repetindo, vocês criar uma representação gráfica, seja através de um mapa mental, de um fluxograma, de uma tabela, ou da maneira que você achar interessante, colocar as funções administrativas em pauta. Professor, o que eu devo colocar? Na sua apostila tem as definições e tem os tópicos. Você vai ler esse material e vai ver o que é interessante para você. Puxa, isso aqui vale a pena eu estar anexando no conteúdo. Porque esse conteúdo, esse mapa, essa atividade é para o professor visualizar, pontuar sua frequência, né, e contribuir ali na sua nota. Porém, ele vai servir de base riquíssima para as suas futuras aulas de gestão. Fica a dica, fica a atividade, dúvidas, estou à disposição. Não deixa para a última hora. Por gentileza, não deixa para a última hora, tudo bem? Um abraço para vocês e nos vemos no fórum.